A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, nós estamos dando a continuidade. Eu já trouxe um vídeo falando, de vários tipos de idolatrias dentro das Sagradas Escrituras. E esse é mais um vídeo dando a continuidade dos vários tipos de idolatria. São 13 tipos de idolatria dentro das Sagradas Escrituras. A Bíblia nos mostra 13 tipos de idolatria, cujas heresias atuais, as filhas de Lutero, só veio, idolatria a respeito de imagens. Eu já mostrei aqui nesse canal, a idolatria no Novo Testamento são as heresias atuais. Os maiores cultos idolátricos no Novo Testamento é cultuar um segundo altar, o altar que não foi o altar de Nosso Senhor Jesus Cristo, o altar do sacrifício. É altar diabólico, 1 Coríntios 10, 21, é altar de demônios, não é? Então, sabemos que os altares das seitas são altares de demônios, não é? Essa que é a realidade. Para começar, o termo altar só se emprega onde tem sacrifício. Então, não existe sacrifício nas seitas, no entanto, não é altar, é palco. Essa aqui é a realidade. E dando a continuidade, meu querido irmão, aqui nesta casa maravilhosa do Senhor, um pouco aqui do lado, para nós reverenciarmos nosso Rei e nosso Salvador. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor, que está, ali esperando nesta casa santa, nesta casa maravilhosa, nessa casa linda, os verdadeiros adoradores, para adorá-lo em espírito e em verdade. Esse é o Monte Sião do Senhor. Muito bem. Nós vemos aqui na carta de Jeremias aos cativos, escrita por Baruque, no capítulo 6, versículo 21, apresentar, eu já trouxe no primeiro mostrando os vários tipos de idolatria. Só dizendo que todas as idolatrias dentro da Sagrada Escritura veterotestamentária, elas estão encerradas no livro da sabedoria. Todas elas. Vejam só. Versículo 21. Morcegos, andorinhas e outras aves evoaçam em torno de seus corpos. Gatos saltam sobre eles. De tudo isso, podeis concluir que não são deuses e que nenhum respeito lhes deveis. Aqui está, meu querido irmão. Nós vemos que a Bíblia Sagrada, Baruque capítulo 6, versos 21 e 22, apresenta vários tipos de idolatrias dentro da Sagrada Escritura. São Paulo, quando faz aquele relato das obras da carne, quase todos ali, se não for todos, são idolátricos. Cerca de 12 pecados, vícios. Nós sabemos que os vícios é uma idolatria. Vícios é uma idolatria, não é? E aqui nós vemos que essa idolatria de falar nos animais, em certos bichos, ela se emprega ainda no dia de hoje. As pessoas mais antigas aqui no Nordeste, se souber que naquela casa, ou em alguma casa, ou na casa que ela mora, se arranchou um morcego, elas mudam de casa. Superstição, que diz que todos da casa vão morrer. E quem disse que até a casa onde não tem morcego vão viver para sempre? Todos um dia vai ter que morrer. Tendo morcego ou não, vai morrer. Então, eles usam dessa superstição. E dentro da Sagrada Escritura, superstição é um braço da idolatria. Não é? Então, trazendo esses 13 tipos de idolatria, nós estamos vendo algumas. E eu estou usando umas aqui para os nossos tempos. Para os tempos atuais. Vejam, esvoaçam e outras aves voassem em torno de seus corpos. Gatos saltam sobre eles. Aqui está. Olha aqui, gatos. Meu querido irmão, o que usam de gato, principalmente preto, para superstições, macumba, catimbó, magia negra, o diabo a quatro é sem limites. O que usam de gatos. Essa é a realidade. Nua e crua. Principalmente aqui no Nordeste. O Nordeste, sabemos que o Nordeste do Brasil é puxado mais a macumbaria, a feitiçaria,
O Nordeste, nós sabemos, quando nós estudamos história, que o Nordeste do Brasil era a parte mais rica do Brasil. Então, naquela época, os senhores da cana-de-açúcar, eles precisavam de muitos escravos para trabalhar para eles. E de onde era que vinham esses escravos trabalhar no Nordeste? Da África. Então, os africanos trouxeram para cá, para o norte, para o Nordeste do nosso país, a superstição, a magia negra, a macumba, a feitiçaria. Por isso que hoje o Nordeste é a situação que é, né? Quando se parte para a parte de nordestino, ou é católico praticante, ou alguma coisa tem a ver, né, com esses ritos satânicos e diabólicos. Vejam só, quando não é protestante, não é? Porque é outra idolatria diabólica. Então, quer dizer, sujeito vai sair de casa, aí um gato preto, viu um gato preto, não vou mais. Dá azar, veja aí. Aqueles gatos saltam. Ou outro, meu Deus. Antigamente, os antigos, porque eu vi, se um gato passasse por cima, tivesse deitado, não sei, no chão de sua casa, um gato passasse por cima, era para assassinar o coitado do gato. Era para matar o coitado do gato. Então, vários tipos de idolatrias que usam animais, outros que usam, eu não sei como se chama em outras partes do Brasil, mas aqui no Nordeste chama de cancão, sei lá como é que chama essa ave, mas aqui no Nordeste chama de, pelo menos no meu estado, de cancão. Eles usam o coitado do cancão em uma gaiola, porque dizem que os olhos do cancão, né, se a pessoa chega naquela casa, uma pessoa invejosa, uma pessoa que tem, ele chama aqui olho gordo, né? Eu nunca vi um olho gordo, para mim todo olho é um só. Mas diz que tem olho gordo nessas coisas, botar mal olhado, diz que vai para o cancão, e o coitado do cancão diz que morre seco. Olha aí as obras idolátricas que usa. Não é? Então, usam-se muitos essas coisas. Então, essas coisas, né, não são citadas pelas heresias que só sabem acusar a Igreja Católica. Então, isso é idolatria. Então, eu estou trazendo nesse quadro, mostrando para vocês, dentro da Bíblia Sagrada, esses 13 tipos de idolatria. E hoje nós estamos vendo, né, algumas idolatrias que ainda estão ativas aqui nos tempos atuais. Nós estamos vendo aqui no tempo de Jeremias. Essas idolatrias eram de onde, irmão? Da Babilônia. O povo estava cativo de onde? Da Babilônia. Prisioneiro da Babilônia. E lá nos seus templos babilônicos se davam essas coisas. Hoje nós conhecemos o hinduísmo. Olhemos para a Índia, que é um dos maiores países hinduístas do mundo, onde se cultua o elefante, onde se cultua a deusa vaca, onde se cultua o deus macaco, onde presta culto aos animais que são deuses para eles, né? E se pegam ainda com o demônio Hare Krishna, que é um demônio, na realidade aquilo, né? Um elefante em forma humana com 4 braços, Kiva e outros. Isso são demônios. Então veja, meu querido irmão, usam da má fé para acusar a Igreja Católica de idolatria. Porque tem as imagens santas e não percebe que a Sagrada Escritura fala de 13 tipos de idolatria. Se bem que tiraram o livro da sabedoria, tiraram o livro de Baruque, né? Já para não ver por outra parte, por outro caminho, essa parte idolátrica, mas para que fique apenas as imagens, ainda distorce ídolo para imagem, distorce deuses para imagem. E agora a nova moda das versões protestantes é o termo carrega adulterar para procissões. Vejam aí. A malícia herética das heresias atuais. Então, meu querido irmão, quando nós pegamos, eu já trouxe, mas eu vou dar mais uma frisada aqui. No capítulo 8 de Jeremias, verso 3, diz assim, ó. Agora isso eram os sacerdotes, viu? Eram os sacerdotes da aliança judaica que faziam isso. Serão expostos ao sol, eles que adoram o sol. A lua, eles que adoram a lua. E a multidão das estrelas, eles que adoram as estrelas. Que tanto amaram e serviram,
e que seguiu e consultaram, veja, consultaram os astros, né? Eu já falei no primeiro vídeo. E adoraram, aí está. Adoraram os astros. Seguiram os astros. Olha, o astro hoje para o signo de Touro está dizendo que você hoje tem que vestir amarelo. Tem que vestir preto. Olha, você hoje do signo de Escorpião, que está atrás da sua cara metade, e ninguém nunca viu a pessoa só com a metade de uma cara, né? Viu com a cara completa, não é verdade? Tem que vestir branco para arrumar, para encontrar a cara metade. São coisas diabólicas e satânicas criadas por homens. Veja, consultaram os astros, astrologia, signo, tudo idolatria. Não é? Vejam só, meus irmãos, o que a palavra de Deus vai falando. Estamos vendo aqui vários tipos de idolatria. Outro tipo de idolatria é seguir a inspiração do seu coração e não ter a ordem do Senhor. Presta atenção. Olha só. Eu, porém, lhes respondi: Senhor Yahvé, olhai para os profetas que aí estão dizendo que nem a espada nem a fome e nenhuma desgraça lhes atingirá, porque o Senhor está com eles. Replicou, porém, o Senhor: são mentiras que profetizam esses profetas em meu nome. Não os enviei, eu nem ordem eles têm, nem mesmo lhe falei. São visões mentirosas, adivinhações vãs, invenções das suas próprias mentes, e o que eles profetizam. Veja que você escutou, eu leio o termo ordem. Deus diz: eles não têm ordem. O que é ordem? O sacramento. Eles não têm ordem nenhuma. Eles colocaram a metade de uma Bíblia castrada debaixo do braço, se preconizaram um pastor, bispos, missionários e sei lá o que mais, se preconizaram a si mesmo. Isso é o que? É idolatria. O falso profeta é o quê? Um idólatra que criou uma doutrina para a sua idolatria. Uma doutrina que é diabólica, que é satânica. Então, muitas pessoas vão se aglomerando a essas falsas doutrinas. Como a deusa Astarte, da fecundidade, a deusa de Éfeso, em que tinha seus sacerdotes e a sacerdotisa, onde os membros tinham que ter relação sexual com a sacerdotisa para gerar filhos para a deusa. Aí assim, os deuses, os falsos mestres de hoje, fundadores de religiões, de igrejas, não é, vão se multiplicando também. É semelhante ao culto de Astarte. Também é o culto aos deuses em carne humana, aos ídolos em carne humana, pastores, bispos e outros missionários, que se preconizaram a si mesmos. Isso é uma idolatria. Mas o povo não se dá conta disso. O mundo só vê a idolatria em termos de imagem de ídolo, de deuses, que protestante nenhum prova que ali é a imagem de santo da Virgem Maria. Não prova. Mas abrem a boca para mentir, e os católicos protestantes seguem essa linha satânica e diabólica desses tais. Olha só, Deus disse: eu não mandei esse povo falar em meu nome. Que ordem eles têm? São Paulo diz, na segunda carta a Tessalonicenses 3,6, que eles são os desordenados, por isso não trazem a tradição apostólica. Eles são os desordenados, não tem o sacramento da ordem. Então nós vemos que a Sagrada Escritura mostra vários tipos de idolatrias, 13, com recheio e tudo, né? Sobre a idolatria satânica e diabólica que nós vemos acontecer, mas que eles são cegos, e os seus seguidores também. Olha só, outro tipo de idolatria é esse aqui, ó. 57, versículo 3 a 5 de Isaías.
Nós nem estamos dizendo idolatria número 5, idolatria número 6. Pegue os vídeos e vocês vão verem. O título na Bíblia da Ave Maria é Tendência Idolátrica das Massas. Olha aí. As massas se deram à idolatria. E nós vemos hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, que as massas dos nossos tempos, dos tempos atuais, se deram à idolatria. Naquele tempo, nós vimos que a imagem do ídolo, do demônio, como Dagon, o deus da Síria, precisava de sacerdotes para falar. Não é? Como nós vemos Jezabel, Acabe, o ídolo que eles cultuavam precisava deles para conquistar o povo, para adorá-lo. Só que no Novo Testamento o ídolo mesmo fala. No Novo Testamento, o ídolo que no Antigo não falava, no Novo fala. E a imagem recebeu vida e se pôs a falar. A pregar e a mentir contra a verdade. E a prova é, aí está, as doutrinas hoje, dos senhores pastores protestantes, que mentem em nome de sua doutrina. E que mentem mais ainda distorcendo o evangelho para arrancar dinheiro dos seus clientes. Para enricar, comprar canais de televisões, jatos, fazendas, gado, tudo. Tudo mais que você sabe, é feijão ungido, é lençol ungido, é colírio ungido, agora é o Cordeiro de Cristo, direto de Israel, o sangue do Cordeiro, direto de Israel, né? Que desse tantinho aqui, ó, é R$1.000. É só para empresário o sangue do Cordeiro. É um óleo que tem lá em Israel, lá um vinho lá, que eles trazem para cá. Eles benzem lá e trazem para cá para dizer que é o sangue de Jesus. Não tem nada a ver com o sangue de Jesus. Se eles verdadeiramente fosse o sangue de Cristo, a veste de Cristo, Jesus estava nu igual na cruz. Porque aquele lenço que a tradição diz que a Virgem Maria tirou de sua cabeça e amarrou na cintura de Jesus, depois estava despido, eles arrancavam para vender. Eu fico imaginando essas heresias se tivessem tomado de conta dos pregos da coroa de espinho. Era espinho a 5.000 conto hoje. As heresias? Gente, tivesse pegado. Se a igreja tivesse entregado a parte da transversal da cruz que está em Roma a esses hereges, eles iam vender a fileira de pau a 10.000 conto cada um. Ainda bem que está com a igreja de Cristo, que não faz essas promoções, não. Que não sai vendendo o que é de Jesus e deixando ele despido, não. O livro do Apocalipse diz que os falsos profetas vendem o colírio de Cristo. Vendem o colírio. Porque Jesus disse: aconselho que compres de mim colírio. Aí o falso profeta diz: compre. Aí o falso profeta, como ele é um falso Cristo, né? E os seus clientes não sabem, nem ele mesmo, como ele é um falso Cristo, porque ele fundou a igreja que só quem pode fundar é Deus. Então ele é um falso Cristo, aí ele vende o colírio. O colírio de Cristo. Que Cristo? Nada, é o colírio dele. Dele, falso Cristo. São Pedro diz na sua segunda carta, a partir do capítulo 1, versículo 1, cuidado com os falsos mestres. Os falsos mestres, criadores de seitas, de doutrinas. Segunda carta de Pedro. Então ele sai vendendo, aí vai vendendo, aí depois começa a vender. Jesus tinha a barba, daqui a pouco vai aparecer pelo do cabelo de Cristo, da barba, para vender a 100 conto cada um. Porque de tudo nós estamos vendo. Até a vassoura que Jesus barreu o cenáculo, eles estão vendendo aí, a vassoura ungida. O tapete que Cristo pisou em cima, no cenáculo, na instituição da Eucaristia, eles estão vendendo aí R$1.000 um pedacinho do tapete de Cristo. Não é? O azeite que Cristo ungiu os apóstolos, consagrou, eles estão vendendo. Tudo. Cristo, daqui a pouco vão começar a vender a carne de Cristo e os ossos. Porque tudo de Jesus estão vendendo. Não é? Essa é a idolatria da nova era que o povo é cego e não conhece, meus irmãos. Não percebe porque são cegos. Eles estão com os idólatras, com os ídolos que falam, com os deuses em pessoa humana. São demônios, diz São Paulo.
Porque trazem a doutrina de demônios. Altar, os seus cultos, são altar de demônios. O que eles cultuam, o que oferecem. Né? Se bem que só oferecem dinheiro. Olha aqui, ó. Outra idolatria grande na nossa época. Isaías 57:3. E vós aproximai-vos, filhos da feiticeira. Aqui está. Esse filhos da feiticeira não quer dizer aqui a macumba. Os filhos da feiticeira quer dizer que são esses que são enfeitiçados pelos pastorzinhos, pela lábia desses falsos profetas. E esses falsos profetas vão enganando. E as pessoas vão entrando em sua lábia, caindo em sua lábia. Porque a adocicada é como Eva caiu na da serpente. Eva idolatrou o fruto. Primeira idolatria. Orgulho, não é? De Eva. Idolatrou o fruto apresentado pela serpente. Assim, eles já começam a idolatrar quando os falsos profetas hereges apresentam o fruto de suas doutrinas. Não é diferente, meus irmãos. É do mesmo jeito. Não tem diferença alguma. Descendência da mulher adúltera e devassa. Eu disse no outro vídeo que o adultério também é uma idolatria. A fornicação, uma idolatria. Pornografia, uma idolatria. Cobiça, uma idolatria. Masturbação, idolatria. Tudo são, aqui, esses que citei agora são as idolatrias do corpo. Orgias, idolatria. Tudo é idolatria. A chamada feira do sexo, isso é uma idolatria demoníaca. Diabólica. Continua a Sagrada Escritura, verso 4. De quem vós escarneceis? A quem fazeis caretas e mostrais a língua? Não sois filhos do pecado, raça bastarda. Aí está. É a Bíblia Sagrada que está dizendo com esse tipo de gente. Com as pessoas que seguem os ídolos que falam. Os falsos mestres. Os cristos dos tempos atuais. E olha que Jesus disse isso e não é palavra minha. 24 de Mateus. Surgirão falsos cristos que farão milagres, portentos, grandiosos, a ponto de seduzir até mesmo os escolhidos. Nós vemos, né? Os padres, grandes padres, como o padre Francisco Amaral, como outros grandes sacerdotes, ser engabelado pelas falsas doutrinas. Por causa do culto ecumênico. E outros padres também. Né? Olha só. Versículo 5. Vós vos abrasais sobre os arvoredos e terebintos e sobre qualquer árvore verde. Vós imolais crianças no leito das torrentes e nas cavernas dos rochedos. As pedras polidas da torrente, eis o que toca, sim, eis o teu quinhão. Aqui está, meu querido. O sacrifício de crianças. E hoje eu e você podemos transformar para os nossos dias essa palavra, quando sacrificam os seus próprios filhos aos deuses, aos falsos mestres, aos falsos cristos dos nossos dias. Torna-se, diz Deus, uma raça bastarda, que não é mais sua raça. Porque é a raça agora daquele falso profeta, daquele falso Cristo. Passou agora a cultuar uma doutrina criada por ele, por demônios, que está sobre aquele fundador, aquele criador daquela seita. Veja, nós estamos vendo algumas vias dos 13 tipos de idolatria que há dentro das Sagradas Escrituras. A Igreja Católica nos ensina que a Bíblia fala de 13 tipos de idolatria, os exegetas, enquanto os hereges dizem que só há um tipo de idolatria a que se refere a imagens. Salmo 115. Tem língua, mas não fala. Olha para o quadro da Virgem Maria, olha para o quadro de Jesus e de qualquer santo da igreja.
Aonde é que você tá vendo a língua lá? Tem língua, mas não fala. Eu nunca vi falar que um quadro, um ícone, tivesse língua. Né? Que nós sabemos que está intacta até hoje a língua de Santo Antônio, que não virou pó. Proclamou tanta santidade e o evangelho de Cristo doutrinalmente falando que sua língua está intacta do mesmo jeito. Agora dos hereges não tem nem os ossos. Então, meu querido Simão, eu trouxe esse pequeno vídeo para mostrar mais uma via idolátrica. Eu vou trazer mais vídeos falando a respeito disso. Né? Sobre a idolatria, os 13 tipos de idolatria dentro da Bíblia. Idolatria de astro, idolatria de animais, o sacrifício de crianças, magia negra, não é? Você viu comigo. As superstições. Tudo isso faz parte da religião idolátrica. São 13 tipos de idolatria dentro da Bíblia Sagrada. O culto a Mamon já trouxe nesse canal no Novo Testamento a idolatria no Novo Testamento, mostrando a idolatria no Novo Testamento. O culto a Mamon. O poder servir a Deus e ao dinheiro. A raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu já trouxe isso. Mas a heresia não prega não, porque o culto deles é o amor ao dinheiro. A essência do culto protestante é o amor ao dinheiro. Se não tiver dinheiro, né? Impressionante que a gente sempre foi pobre, né? Aí quando a gente pertencia às filhas de Lutero, quando eu chegava numa seita onde o pastor já começava a pedir dinheiro, eu já desanimava. Eu pensei que aqui pregava o evangelho, mas já tá pedindo é dinheiro. Aí, ó, ficava com aquilo, né? Mas é a essência do protestantismo, é o culto ao dinheiro. Então, meu querido Simão, fica aqui esse pequeno vídeo para mostrar, dando a continuidade desses vários tipos de idolatria, e trarei mais vídeos falando sobre esses vários tipos. Eu nunca falei sobre os 13 tipos de idolatria, já trouxe vários, mas nunca falei sobre esses 13 tipos de idolatria, né? E você que é católico, preste atenção, que só existe idolatria de ídolos, de deuses, em forma de escultura, de imagem de escultura, não. Existem deuses hoje que falam, ídolos que falam, e que são seres humanos, com suas doutrinas. Cuidado com isso. Vem muito mais aí pra frente. Aí está o Pix ao meu lado, se quiser nos ajudar, nos ajude. E Deus lhes pague e abençoe. Se inscreva no canal, se inscreva no nosso segundo canal. Não é? E até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.